Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita. Pra quem não sabe, no comecinho do ano eu fiz um vídeo que tá aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem depois, com as minhas metas de 2015. E nesse vídeo eu falava sobre uma estratégia que eu tinha começado, que eu tava experimentando para conseguir ler esse livro. 10 páginas por dia, só lembrando que eu leio de segunda a sexta, tá? De sábado a domingo eu não leio, mas 10 páginas por dia, 5 vezes por semana, e em 60 dias estamos aqui falando sobre o final da leitura de No Caminho de Suan. Bom, gente, qual que é a história desse livro? A história desse livro, assim como de toda a série, é uma lembrança, uma grande viagem no tempo, né? E por isso que chama Em Busca do Tempo Perdido, que o nosso personagem principal, o Marcel, faz desde a sua infância, passando pela adolescência e pela juventude. Ele não lembra só da vida dele, dos acontecimentos da vida dele, mas ele lembra também dos acontecimentos e da vida das pessoas que estavam em volta. E mais do que isso, ele fala também sobre as cidades, as regiões, o país. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma obra que entra para a história da literatura como um grande documentário, um grande retrato da sociedade lá do meio do século XIX até o começo do século XX. Esse livro se divide em 3 partes. A primeira é a infância, logo a primeira infância do Marcel em Combray. Eu acho que é Combray que se fala, Combray é a maneira como se escreve, mas acho que é Combray que fala, não sei. A infância dele nessa cidade mais interiorana, ele saindo de Paris, indo passar as férias e os feriados no interior, junto com os avós e os tios. Então é uma viagem incrível, você vai voltar com ele para as sensações e emoções de uma criança descobrindo o mundo, sensacional. A segunda parte fala sobre Suan. Suan é um amigo da família e essa parte fala especialmente do momento em que Suan conhece Odette. Eu achei essa uma das partes mais incríveis do livro. E a terceira parte, pequenininha, já mostra pra gente, dá um gostinho pra gente do que vai ser o segundo livro, porque já nos coloca em contato com Marcela aí no começo da adolescência em Paris. Então o ritmo é outro, é diferente. Aí a gente tá numa cidade maior, com situações diferentes, um momento de vida diferente do Marcelo. E sim, Proust foi muito cuidadoso com os detalhes. E tá aí a primeira grande reclamação que eu tive, que eu sempre ouço das pessoas. Esse livro é cheio de detalhes. Ele vai narrando os fatos de maneira muito detalhista. Sim, isso é verdade. E isso pode muitas vezes deixar o texto extremamente maçante. Eu não vou mentir para vocês. Não é um livro que você vai ler 50 páginas e vai sentir que não passou o tempo, tá? Ele não é que é um texto pesado, ele não é um texto difícil, ele não é um texto chato, tá? De maneira alguma, mas ele é um texto sim complexo em alguns aspectos. Eu confesso que demorei mais de 200 páginas para sentir que eu estava surfando na onda junto com Proust. Proust guarda pra gente vários tesouros no meio do texto dele. Então são comentários, são percepções, são discussões às vezes muito profundas a respeito de assuntos, de temas que são atuais até hoje. Às vezes, no meio de uma grande descrição de uma cena, ele vai e coloca um tesourinho desse guardado pra gente ali. Eu não sei até que ponto isso é intencional, se realmente é uma característica da maneira, né, como ele escreve. Mas de qualquer forma, esses tesouros valem a pena. E eles não são poucos, tá? Ó, se vocês conseguem ver aí a quantidade de marcação, e eu sei que todo mundo que lê Proust que sai marcando fica com várias citações incríveis. Quer dizer, não é uma coisa que acontece a cada 50 páginas. Não, as coisas não são descritas à toa. Talvez a maneira como ele descreva mostre um requinte, um cerimonial. Como é que eu posso dizer? É como se ele tivesse mesmo aquela característica mais luxuosa, né?
As palavras, as frases, os assuntos são alinhados de uma maneira muito bem calculada, muito estratégica, para justamente te fazer participar desse banquete de uma maneira muito luxuosa, muito robusta, né? Com toda a pompa e circunstância de um parisiense no final do século XIX. É aquela coisa mais pomposa, acho que a palavra é essa, né? Palavra horrorosa, pomposa, mas a escrita dele em muitos aspectos pode dar essa ideia de requinte, de pompa e circunstância, que eu acho que tem tudo a ver com o ambiente e com a sociedade que ele vivia. Então é como se ele, ao contar a história, por exemplo, do encontro que ele teve com uma pessoa em Paris, nas ruas de Paris, e ele descreve aquilo com toda aquela pompa e aquele requinte, ele quisesse colocar a gente dentro justamente das sensações e das emoções e do que era mais importante naquele instante. Por isso, muitas vezes, o texto fica muito detalhista, muito cheio de pequenas impressões, de pequenas descrições. E eu acredito que tenha sido a principal preocupação dele. Transmitir não só o que estava acontecendo, a emoção do momento, o que ele estava pensando, mas principalmente a atmosfera do ambiente, a atmosfera do lugar, da vivência dele. Para mim isso foi um desafio, porque eu tentei ler esse livro não uma, não duas, mas acho que, sei lá, umas 3, 4 vezes ao longo da vida, e essa foi a primeira vez que eu consegui terminar o primeiro volume e dizer de verdade, olha, eu curti, eu gostei, eu aproveitei a leitura. Vale sim, vale muito a pena, vou continuar lendo, já comecei a ler o segundo volume e eu posso dizer que o segundo volume, ele é um pouco mais leve. É óbvio que eu vou voltar para contar para vocês o que eu achei do segundo livro, mas eu posso dizer assim, a princípio, sobre esse primeiro volume. Foi uma experiência para mim incrível como leitora. Me desafiar a ler 10 páginas por dia ao longo de 2 meses não foi uma tarefa das mais simples, mas também não foi uma tarefa cansativa, não foi uma tarefa que exigiu de mim nada de sobrenatural, nada de, sabe, que me custou muito. E me deu um enorme prazer ir desvendando, ir descobrindo como e por que, né, que essa obra é tão importante. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto para falar de mais livros que eu li, de novos projetos, e é isso. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Tchau, tchau.